Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído com um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de segunda-feira, iniciando a nossa semana, e a palavra de Deus que nós acabamos de escutar apresenta Jesus expulsando demônios. Uma legião que possuía o homem que vagava no cemitério, pelos túmulos, o lugar da morte, da escuridão. O Papa Bento XVI, ele diz que este evangelho traz uma reflexão sobre o bem e o mal, sobre a luz em Cristo e as trevas, a escuridão presente no demônio. E o Papa diz que nós precisamos refletir sobre a questão do mal. Por que o mal existe no mundo? Ele diz que, antes de tudo, nós devemos ter um olhar de fé sobre o princípio bom de todas as coisas, que é o próprio Deus. Deus não fez o mal, Ele não cria
o mal. Porque Deus é essa luz de amor, de bondade, e em Deus não pode existir a maldade. Não é Deus o culpado de todos os males que existem no mundo. E nós precisamos olhar a partir de Cristo e entender que tudo que Deus faz é bom para nós. E dentro do mistério da escuridão e do mal, o Papa nos indica que o mal provém de uma liberdade que Deus nos concede e o mau uso da liberdade. Se nós não entendermos que a liberdade deve ser exercida num horizonte também religioso para fazer o bem e evitar o mal, nós precisamos continuar refletindo para entender que a liberdade é dom de Deus para realizar as coisas boas. Eu não devo usar a minha liberdade para cometer o pecado, a injustiça. E o Papa dizia que é preciso refletir sobre a origem do mal para entender que no nosso coração o mal não deve entrar. Quando Jesus expulsa os demônios da vida desse homem, ele está libertando, mostrando que o homem não deve estar junto do mal, do nosso inimigo maior, que pode nos privar da vida eterna. Então Jesus ele traz a luz do Pai para todos nós. E nós queremos interceder pelas pessoas feridas, por tantas pessoas que às vezes têm essa perturbação pelo espírito do mal. E precisamos entender que o mal não entra na nossa vida porque nós somos consagrados a Deus. Certa vez, um exorcista perguntou ao demônio o que era necessário para a pessoa não ser possuída, e o demônio dizia que um batizado dificilmente é possuído, porque pelo batismo nós nos tornamos templos vivos de Deus, e ali o demônio não tem poder. A grande maioria de pessoas possuídas não receberam o batismo. Vamos pedir a graça de sermos fiéis às nossas promessas batismais, professando a fé no nome de Jesus e deixando que Jesus possa sempre nos proteger, nos livrar do mal, do demônio e de todo perigo. Que a bênção de Deus desça sobre ti, sobre esta semana que se inicia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.